A lâmina penetra na carne com uma precisão mortal, afundando-se tão profundamente que o cabo desaparece na carne do rei. Não há gritos, nem uma palavra que escape de seus lábios. O silêncio da cena é quebrado apenas pelo som pesado e abafado do corpo de Eglon tombando, incapaz de cair com graça devido ao peso de sua própria gordura. O sangue começa a se acumular no mármore do piso, uma mancha escura que se espalha como uma marca indelével do que foi cometido. O assassino, um homem simples, está agora de frente com o impacto do ato. Ehud não é um guerreiro, nem foi treinado para essa situação. Ele não carrega as habilidades de um soldado experiente, tampouco a confiança de um herói moldado pela batalha. Ao invés disso, ele é um simples carregador de grãos, canhoto, manco e visto por muitos como um homem insignificante. Ele é alguém das camadas mais baixas da sociedade, um homem cujas mãos só conheceram o peso dos grãos, não o aço de uma espada. A dúvida sobre o ato de Ehud é imediata e esmagadora. Foi isso um ato de fé ou, de fato, um assassinato mascarado de libertação? Uma única lâmina, cravada em um rei gordo e cruel, de forma que muitos poderiam ver como um golpe de justiça, mas que, para outros, poderia parecer um assassinato travestido de heroísmo. Ehud, o homem que sempre foi esquecido, agora se vê no centro de um momento que mudará o destino de Israel. Ao encarar as consequências de seu ato, Ehud sente o peso do momento. Ele não foi chamado como um guerreiro ou líder, mas como um simples homem que, por motivos desconhecidos, recebeu o fardo de libertar seu povo. Sua vida até então foi marcada pela marginalização e pela dúvida interna sobre seu propósito. E agora, ele se torna o libertador improvável. Mas será ele digno desse título? Este é apenas o começo de uma jornada onde as linhas entre fé e loucura, entre heroísmo e morte, se tornam cada vez mais tênues. Se esta história te cativou, inscreva-se e ative o sino, pois há muito mais a ser revelado sobre o homem que desafiou um rei. O reinado dos Moabitas sobre Israel durou longos 18 anos, um período marcado pelo sofrimento e pela desesperança. Durante esse tempo, os israelitas não apenas foram fisicamente oprimidos, mas também espiritualmente exauridos pela ausência de intervenção divina. Um Deus que antes havia separado mares, derrubado muralhas e conduzido seu povo à liberdade, agora parecia em silêncio, deixando os israelitas abandonados, como ovelhas sem pastor. A opressão moabita não se limitava à cobrança de tributos ou à ocupação das terras, mas envolvia um controle psicológico e emocional que desmantelava a própria identidade do povo de Israel. Eles foram forçados a viver sob a constante ameaça de violência e humilhação. O campo estava em ruínas, os homens eram usados como escravos e as mulheres como objetos de prazer para os conquistadores. A terra, antes fértil e próspera, agora estava vazia de esperança. Nesse cenário de desespero, homens como Ehud, da tribo de Benjamim, estavam presos em uma existência sem propósito. Ele se via como alguém irrelevante, uma pessoa cuja única função era trabalhar nos campos, moendo grãos para alimentar os opressores. Ehud não era visto como um guerreiro ou líder, mas como um mero instrumento do sistema, desprezado pela maioria e ignorado por todos, inclusive por sua própria família. Ehud cresceu ouvindo críticas constantes de seu pai, que via em sua canhota uma falha, um defeito. O pai não conseguia entender como seu filho poderia ser diferente. Na mente dele, ser canhoto era quase uma transgressão, uma rebeldia contra a ordem natural das coisas. Esse desprezo familiar moldou Ehud, tornando-o ainda mais invisível. Mas, ao mesmo tempo, ele descobria, na solidão de seus trabalhos diários, uma força única em sua mão esquerda, a qual, embora desacreditada por todos, era sua verdadeira aliada. Em uma manhã,
Enquanto moía cevada sob o sol ardente, Eude observa em um canto do pátio um soldado moabita zombando de uma mulher idosa e seu neto. O soldado, jovem e desinteressado, mal se importa com a dor da mulher e, pior ainda, debocha da tentativa do neto de ajudar. Ele apenas observa, rindo em um tom baixo, como se aquilo fosse um espetáculo de entretenimento. O olhar de Eude se estreita. Uma raiva silenciosa começa a ferver dentro dele, mas ele mantém os olhos baixos, sem ousar fazer mais do que observar. O soldado, sentindo-se entediado, se aproxima ainda mais, empurrando o menino com a bota, repetindo o comando com mais força a cada vez. A mulher, fraca e sem forças, tenta juntar os pedaços de barro da jarra quebrada, mas suas mãos tremem. Nesse momento, Eude se ergue, não como um herói, mas como um homem tocado por uma chama interna, uma chama que se acende pela primeira vez em anos. Ele não fala, mas se aproxima, ajoelha-se ao lado do menino e ajuda a velha a reunir os pedaços. As palavras são poucas, mas o gesto é claro. O soldado se afasta sem dizer mais nada, e a cena se dissolve na quietude do pátio. Mas o que Eude não sabe é que esse momento será o primeiro de uma série de eventos que irão mudá-lo para sempre. Algo dentro dele desperta, uma sensação de que ele não está aqui apenas para moer grãos, mas para algo maior, algo que ele ainda não compreende completamente. Enquanto a mulher agradece, Eude sente uma inquietação crescente. Ele não consegue mais se conformar com a vida que tem. Ele não sabe ainda qual será o seu destino, mas sente que a verdadeira luta está prestes a começar. A caminhada de Eude, que começara com a dúvida e a incerteza, agora se encaminha para um ponto de ruptura, onde ele terá de decidir se continuará sendo um espectador ou se terá coragem de atravessar o limiar da ação. E o destino o chama para o que ninguém esperava, uma jornada de fé, de coragem e talvez de libertação. O cenário no pátio estava comum para Eude, ou pelo menos assim parecia à primeira vista. O calor do dia fazia a poeira dançar no ar, e o som rítmico da mó girando preenchia o ambiente com uma cadência que ele já conhecia bem. Mas, naquele momento, algo mudava. A visão da mulher idosa tropeçando e deixando o cântaro de água cair foi apenas o ponto de partida para o que viria a ser um instante decisivo na vida de Eude. Ele, como sempre, não queria se envolver, mas os olhos dos outros que observavam com indiferença passaram a ser também os seus. Ele percebeu o olhar do soldado moabita, desprezando a velha mulher, debochando do esforço do neto para ajudá-la. O sorriso do soldado não era de crueldade, mas de desdém, o tipo de desdém que só alguém com total controle e segurança pode permitir-se ter. O soldado jovem, talvez com seus 20 anos, se afastou um pouco da parede onde estava encostado e, com uma atitude quase preguiçosa, avançou para onde a mulher estava. Ele empurrou o menino com a bota, não com violência, mas o suficiente para mostrar quem estava no controle. O menino, assustado, olhou para o soldado com os olhos cheios de confusão, mas a risada do soldado só aumentava à medida que a mulher se ajoelhava para tentar recolher os cacos da jarra quebrada. Em algum lugar, no fundo de Eude, algo se partiu. Não era só o olhar daquela mulher que o tocava, mas o olhar desinteressado e zombador do soldado moabita. A tensão dentro de Eude cresceu rapidamente. Sua mão esquerda apertou com força a rocha ao seu lado, o nervosismo se transformando em raiva. Ele queria se levantar, gritar, talvez até intervir, mas ele não fez. Por um momento, ele se sentiu impotente, mas quando o soldado empurrou o menino mais uma vez, algo dentro dele se rompeu. Sem dizer uma palavra, Eude se levantou e caminhou lentamente na direção do soldado, que estava agora com um sorriso zombeteiro, mas que logo desapareceu ao perceber a presença de Eude. Não havia uma palavra trocada, nenhum gesto ameaçador. Eude apenas se ajoelhou ao lado da mulher e do neto, sem se preocupar com o soldado, sem se preocupar com a situação em si.
Ele apenas fez o que sentiu que precisava fazer naquele momento. Ajudou a velha a reunir os pedaços da jarra quebrada, com calma e sem pressa. O soldado observou por um momento, o sorriso desaparecendo lentamente. Mas antes de se afastar, ele bufou e cuspiu no chão perto de Eude, virando-se e indo embora. A cena se dissipou rapidamente, mas o olhar de Eude, aquele que sempre se esquivava do confronto, agora estava firme. Ele não havia dito uma palavra, mas algo dentro dele tinha mudado. Uma chama silenciosa se acendeu, algo que ele jamais havia reconhecido em si mesmo antes. Não era apenas o gesto de ajudar a mulher, mas a compreensão de que, por mais simples que fosse sua ação, ele tinha poder. Poder para escolher, para se levantar e agir, mesmo que fosse uma ação pequena, discreta, sem a grandiosidade de um herói. A cena com o soldado não foi apenas uma interrupção no cotidiano de Eude. Foi o ponto de inflexão que o fez perceber o que ele havia escondido por tanto tempo, o que ele sempre tentara apagar de sua identidade, o poder que ele possuía dentro de si, que nunca havia sido reconhecido por ninguém, mas que, naquele momento, começou a se revelar de maneira sutil e silenciosa. O que parecia ser um simples ato de bondade se tornava, para Eude, o início de algo maior, algo que ele ainda não compreendia completamente, mas que o estava levando a questionar tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. A noite caiu rapidamente sobre a aldeia. A Rude caminhou para a beira da vila, onde o vento fresco da noite parecia contrastar com a fervura que se formava em seu interior. Ele não conseguiu encontrar paz em seu trabalho naquela noite. A visão do soldado zombando da mulher e a sua própria reação continuava ecoando em sua mente. Ele sabia que algo havia mudado dentro dele, mas não entendia ainda o que. Ele sentia uma inquietação crescente, uma dúvida profunda que começava a consumir sua mente. Ele se sentou no alto de uma rocha, olhando para o céu estrelado, tentando encontrar respostas em algum lugar no vasto silêncio da noite. Seu olhar se voltou então para suas mãos, suas duas mãos. A mão esquerda, forte e calejada, tinha sido sua aliada ao longo da vida. Mas ao contrário da mão direita, sempre vista como secundária, a mão esquerda nunca foi realmente aceita. Desde criança, seu pai o repreendera por ser canhoto. Ele havia crescido com a ideia de que algo estava errado com ele. Ele sempre tentou esconder a mão esquerda, tentando se adaptar ao que os outros esperavam dele. Mas naquela noite, a dúvida surgiu. E se a mão esquerda não fosse uma deficiência, mas uma força? E se ela fosse, de alguma forma, uma arma disfarçada em um corpo que ninguém nunca quis ver como uma ameaça? Eude fechou os olhos e se perdeu em seus pensamentos. Ele não tinha resposta para suas próprias perguntas, e as palavras não saíam. Era como se algo estivesse bloqueando sua mente, algo que ele precisava entender, mas não sabia como. Ele se sentiu vazio e cheio de confusão ao mesmo tempo, e foi nesse vazio que ele orou, não com palavras, mas com o peso de sua alma. Ele pediu, de uma maneira silenciosa e angustiante: Deus, se você está ouvindo, se você ainda se importa, mostre-me algo, qualquer coisa. O vento não respondeu. As estrelas não se moveram. O que ele sentia, no entanto, era uma certeza silenciosa, mas incomodante. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar, que aquele ato de fé ou assassinato estava apenas no começo de uma jornada que o levaria a lugares que ele nunca imaginou. Mas antes de tomar qualquer decisão, ele precisava entender o que isso significava para ele, quem ele realmente era e o que Deus esperava dele. Quando ele voltou para sua casa, a sensação de dúvida e a inquietação ainda o acompanhavam. Ele sabia que estava se aproximando de algo importante, mas o que exatamente era esse algo, ele ainda não sabia. E assim, com as mãos trêmulas e a mente sobrecarregada, ele se deitou, tentando encontrar algum descanso. Mas ele sabia, com uma certeza desconfortável, que o confronto que ele mais temia ainda estava por vir.
o confronto consigo mesmo. A noite, que inicialmente parecia calma, transformou-se em um turbilhão de pensamentos inquietos. Eude se deitou, mas o cansaço físico não foi suficiente para apagar as inquietações que o consumiam. Fechou os olhos, mas sua mente estava distante, imersa em um pesadelo vívido e repetitivo. Ele via uma lâmina, não uma lâmina qualquer, mas uma lâmina que parecia projetada para ele. A lâmina se destacava, longa e afiada, como se tivesse sido forjada especialmente para suas mãos. Mas ao lado dela havia uma porta fechada, imensa, que ele não conseguia abrir. Ele tentava em vão forçar a maçaneta, sentindo a madeira sólida resistir com uma força inexplicável. O medo o invadiu, mas também uma sensação estranha de inevitabilidade. Havia algo, uma sensação crescente de que essa porta, em algum momento, se abriria para ele. Mas por que agora? Por que ele, um homem simples, inofensivo, sem treinamento militar ou liderança, seria escolhido para atravessar essa porta? Quando ele acordou, o sol mal começava a despontar no horizonte e a visão da noite anterior ainda estava clara em sua mente. A sensação de uma mudança iminente estava agora mais forte do que nunca. Era como se as engrenagens de sua vida estivessem se movendo e ele, sem saber como, estivesse sendo arrastado para algo maior, algo que ele não podia controlar. O que ele não entendia era o papel que ele teria nisso tudo. Ele sentiu, sem dúvida, que estava se aproximando de um ponto de inflexão, mas a natureza desse ponto ainda era um mistério. Ele se levantou lentamente da cama, seus olhos marejados pela falta de sono, mas sua mente, alerta como nunca. Sentiu uma força crescente dentro dele, uma certeza de que algo divino estava prestes a acontecer. Algo que ele estava predestinado a cumprir. Ele se ajoelhou diante de sua cama, sem palavras, mas com um pedido silencioso em seu coração. Deus, se realmente existe um propósito para mim, se essa visão é mais do que apenas um sonho, me mostre o caminho. Ele não sabia se as palavras haviam sido ditas em voz alta, mas algo em seu interior pulsava, uma energia inexplicável que lhe dizia que estava no caminho certo, mesmo que ele não soubesse para onde esse caminho o levaria. Ele levantou-se, seu corpo ainda cansado, mas sua alma renovada com a sensação de que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Eude se vestiu em silêncio, colocando sua túnica de trabalho, mas dessa vez a sensação era diferente. Ele sentia como se fosse um homem com um destino, não mais um mero espectador da vida. A dúvida que o consumira até então agora era diluída por uma sensação clara de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele sabia que não podia fugir de sua visão, nem dos sentimentos que agora o acompanhavam. Algo estava se aproximando, e ele teria que enfrentar isso de frente, não importando o que fosse. Ao sair de sua casa, o dia já havia clareado completamente. Eude caminhou pelas ruas estreitas da aldeia, ainda absorvendo os ecos de seu sonho, como uma sombra que não o deixava. Ele sentia que aquele não seria um dia comum. A visão da lâmina e da porta ainda estava vívida em sua mente, mas agora ele sentia algo mais forte, um chamado, um impulso divino, um peso invisível que o empurrava para adiante. Ele não sabia onde esse caminho o levaria, mas sentia que estava sendo guiado. Eude não sabia exatamente por que caminhava até o centro da aldeia naquele dia, mas algo o atraía para aquele local. Talvez fosse o murmúrio que começava a se espalhar, uma conversa entre os anciãos e um levita que havia chegado recentemente à aldeia. Havia algo diferente nele, uma aura de mistério, e os anciãos estavam reunidos ao redor dele, prestando atenção em cada palavra que ele dizia. Eude não era um homem dado à fofoca ou a conversas desnecessárias, mas aquele grupo de homens parecia estar discutindo algo importante, algo que, embora estivesse apenas começando a se desenrolar, já parecia reverberar nos corações de todos que ali estavam.
Quando Eude se aproximou, ele percebeu que o levita estava falando de algo grande, algo que parecia transcender as preocupações cotidianas da aldeia. Ele falava da intervenção divina, da escolha de um libertador para Israel, e como esse libertador estava prestes a surgir. O olhar penetrante do levita encontrou o de Eude por um instante, e ele sentiu um calafrio. O levita não disse nada diretamente, mas algo em seu olhar parecia direcionado a Eude, como se ele soubesse que ele estava ouvindo cada palavra com mais atenção do que os outros. Foi então que o levita, com uma calma enigmática, disse: "Você saberá quando chegar a hora." Eu senti o peso daquelas palavras, que caíam sobre ele como uma sentença sem explicação, mas ao mesmo tempo como uma promessa. Ele queria questionar, queria entender mais, mas não teve a chance. O levita se virou e começou a caminhar em direção à saída, os anciãos trocando olhares de cumplicidade e talvez de preocupação. Eude ficou ali, parado, tentando entender o significado daquelas palavras. O que aquilo significava para ele? Porque ele sentia que, de alguma forma, aquelas palavras estavam destinadas a ele e não a qualquer outro. O silêncio entre os anciãos era palpável. Eles olhavam para Eude, mas não com pena nem com dúvida, mas com algo mais, algo que ele não podia definir. Ele sentiu o peso de seus olhares, e isso o fez questionar ainda mais sua identidade. Ele estava sendo observado, mas por quê? Por que ele? E quando ele finalmente encontrou coragem para perguntar, foi Jotão, um dos anciãos mais velhos, quem se aproximou dele, colocando uma mão firme em seu ombro. "Deus não escolhe como o homem escolhe", Jotão disse. "Deus olha para o que está dentro. O que você pensa ser uma fraqueza pode ser a força que ele usará para nos salvar." Eude sentiu uma onda de confusão misturada com uma sensação de responsabilidade que ele nunca imaginara carregar. O que ele pensava ser sua vida comum, sua rotina de trabalho e seu medo pessoal de não ser suficiente, agora parecia estar sendo colocado em uma balança cósmica. Ele não sabia se estava pronto para isso. Ele não sabia se merecia essa responsabilidade. Mas uma coisa era clara: algo estava sendo ativado dentro dele, algo que ele não poderia mais ignorar. Deus estava fazendo algo, e de algum modo ele sabia que faria parte disso. O levita havia falado de um libertador sendo preparado, e Eude não podia deixar de se perguntar: será que sou eu esse libertador? Ele sentiu uma dúvida crescente, uma hesitação que não conseguia afastar. Eu, Eude, o homem com a mão esquerda, aquele que os outros veem apenas como um carregador de grãos? A dúvida apertava seu peito, mas ao mesmo tempo ele sentia algo diferente. Uma força nascendo dentro dele, como uma chama que começa a brilhar mesmo nas sombras da sua incerteza. Agora ele sabia que não podia voltar atrás. O que quer que Deus tivesse para ele, ele teria que enfrentar. E talvez, só talvez, ele fosse o escolhido. Eude sentia o peso das palavras dos anciãos em sua alma. O olhar penetrante de Jotão, o velho ancião que o observava com uma mistura de respeito e expectativa, ainda estava fixado em sua mente. As palavras do levita, "Você saberá quando chegar a hora", não saíam de sua cabeça, mas cada vez mais se sentia oprimido pelo peso do que aquilo significava. Ele estava diante de uma escolha impossível, um ponto de não retorno. Era uma escolha entre seguir um caminho que ele não compreendia completamente, mas que carregava um chamado divino em seu âmago, ou recusar esse destino, voltar à sua vida de humildade e invisibilidade. O que seria mais fácil? Voltar para o silêncio e a obscuridade, onde ele poderia continuar a ser apenas um homem comum, um carregador de grãos, longe das expectativas e do peso do futuro que parecia ser depositado sobre ele? Ou deveria ele, finalmente, abraçar o chamado que lhe foi dado e aceitar o peso dessa missão, mesmo que ele mal soubesse como ela seria cumprida? Ele sabia que sua recusa não seria apenas uma fuga de um destino incerto, mas uma negação de algo maior, algo que ele não
Entendia completamente, mas que sentia pulsando dentro de si. O que aconteceria se ele recuasse? Aquele silêncio divino que o tinha acompanhado por tantos anos voltaria a dominar sua vida ou algo ainda pior aconteceria? Ele nunca poderia saber, mas algo em seu íntimo lhe dizia que essa era a única chance que ele teria de se tornar algo mais do que um homem marcado pelas dificuldades da vida. Eude caminhou lentamente até a beira da aldeia, onde sua esposa, Tizá, o esperava. Ele sabia que ela sentia a tensão em seu coração, assim como sentia a dela. Eles haviam compartilhado muitas noites de preocupação, mas hoje a atmosfera era diferente. Hoje ela estava determinada, mais do que nunca, a fazer com que ele tomasse uma decisão clara. Eude não precisava mais esconder suas dúvidas. Tizá sabia que algo importante estava prestes a acontecer, e ela não podia suportar ver seu marido, que até agora sempre fora o pilar da sua vida, hesitar diante de seu destino. "Você não pode simplesmente ir", ela disse, sua voz firme e ao mesmo tempo cheia de uma ansiedade visível. "Você não pode fazer isso sem prometer que sua vida não será desperdiçada." Eude olhou para ela, sua alma dilacerada pela dúvida. Como ele poderia prometer tal coisa? Como ele poderia garantir a ela que sua vida teria algum valor? Mas algo em seu coração começou a se aquecer. Ele não sabia como explicá-lo, mas ele sentia profundamente que esta era a única maneira de dar um sentido à sua existência. Algo estava sendo forjado dentro dele, algo maior do que ele próprio. "Eu não posso prometer que não morrerei", Eude disse baixinho, a voz tremendo com a realidade de sua escolha. "Mas posso prometer que, se for minha vida, não será desperdiçada. Não será uma morte em vão." Ele olhou profundamente nos olhos de Tizá, vendo nelas uma mistura de dor e compreensão. Ela sabia que ele estava partindo, que a dúvida e a incerteza não iriam desaparecer, mas que ele estava disposto a fazer o que fosse necessário. Tizá o abraçou e, por um breve momento, o peso da missão parecia se dissolver nos braços dela. Mas logo ele se afastou. "Eu farei isso. Vou seguir em frente. Por nós, por todos. Se isso é o que Deus quer de mim, então não há mais escolha. Eu não posso voltar atrás agora." Ele disse isso com a certeza de quem já havia tomado sua decisão. Não era mais uma questão de dúvidas ou medos. Era o momento de agir. Ele sabia que, ao dar esse passo, nada mais seria o mesmo. E com essa decisão, Eude se sentiu pela primeira vez como um homem com um propósito. Ele sabia que a missão seria difícil, talvez até impossível, mas havia algo dentro dele que o empurrava para adiante. Algo que ele não podia negar. No dia seguinte, Eude partiu em direção à casa de Shemuel, o ferreiro da aldeia. Shemuel não era apenas um homem habilidoso, mas também alguém que conhecia as dores e as vitórias de Eude de maneira muito pessoal. Shemuel, assim como Eude, era canhoto. Isso não era apenas uma característica física, mas uma marca de suas vidas. Os dois, de alguma forma, compartilhavam uma identidade que os tornava diferentes aos olhos dos outros. Quando Eude chegou à forja, encontrou Shemuel já trabalhando, com o fogo ardendo nas brasas e o som constante do martelo batendo no metal. Eude observou em silêncio, hipnotizado pelo processo meticuloso e lento de forjar uma lâmina. Era quase como se o próprio ferro estivesse sendo temperado com o destino de Eude. A cada batida, o metal ganhava forma, assim como ele, a cada decisão, estava se moldando para algo maior. Eude não disse nada no início, apenas observou. Mas Shemuel, com sua experiência, notou sua presença e, sem parar de trabalhar, perguntou: "Você está pronto para o que está por vir?" Eude sentiu uma tensão crescente no peito, mas respondeu com uma certeza que ele não sabia que possuía: "Eu estou." O ferreiro olhou para ele por um momento e sorriu com a sabedoria de quem já viu muitos jovens partirem com sonhos de grandeza. "Se você quer uma lâmina que seja forte, que aguente o peso do mundo, ela precisa ser forjada repetidamente. Como tudo na vida, Eude, nada é dado de graça.
Tudo precisa ser trabalhado, dobrado, aquecido, esfriado. Assim será a sua missão. Shemuel começou a aquecer o ferro até que ele brilhasse em um tom quente, quase incandescente. Ele martelava com firmeza, dobrando o metal, repetindo o processo várias vezes. Eude se sentia absorvido pela dança do ferreiro com o fogo, sentindo a própria transformação acontecendo dentro de si. Ele sabia que essa lâmina não era apenas uma arma, era a representação de sua missão. Uma lâmina que, como ele, estava sendo forjada através de dificuldades e sacrifícios. Shemuel, enquanto trabalhava, começou a contar a história de seu próprio avô, também canhoto, que usara uma lâmina semelhante para matar um capitão filisteu em combate. A mão esquerda, disse Shemuel, é a mão da surpresa. As pessoas não esperam que a faca venha de lá. Meu avô sabia disso. E você, Eude, também saberá. As palavras de Shemuel se fixaram na mente de Eude. Ele não era apenas um homem com uma lâmina, mas agora carregava o peso de uma tradição, de uma história de luta e vitória. E essa lâmina seria sua chance de lutar, de libertar não apenas a si mesmo, mas toda a nação de Israel. Quando a lâmina finalmente ficou pronta, afiada e perfeita, Eude a pegou. Ela não era apenas uma espada. Era a promessa de um futuro, a promessa de um homem que não mais se esconderia na sombra da dúvida. Agora, com sua lâmina em mãos, ele sabia que o momento de agir estava cada vez mais próximo. Eude estava sozinho naquela noite, praticando com sua lâmina. O som do metal cortando o ar era suave, mas constante. Ele repetia os movimentos várias vezes, como se estivesse tentando encontrar o ritmo, uma conexão entre ele e a lâmina que ele carregava com tanto significado. Cada golpe do metal contra o ar, cada ajuste de sua postura, fazia com que ele se sentisse mais próximo do que precisava fazer. A lâmina não era apenas um objeto, ela estava se tornando uma extensão de sua própria vontade, de sua determinação. A cada repetição, ele sentia seu corpo se acostumar ao peso, ao movimento da espada, até que ela se encaixasse perfeitamente, como se estivesse sempre destinada a estar ali. Ainda assim, apesar da prática constante, Eude não conseguia se livrar da sensação de que ele estava prestes a atravessar uma linha que não poderia ser desfeita. Era um passo de fé, mas também de coragem. Ele sabia que não haveria mais retorno após aquilo. O simples ato de levantar a lâmina e segui-la até seu destino significava que ele havia feito a escolha. E não havia como voltar atrás. O que estava prestes a fazer não era apenas uma questão de matar um rei, como alguns poderiam simplificar. Não se tratava apenas de um assassinato. Eude estava se preparando para quebrar um ciclo de opressão, uma história de humilhação que o povo de Israel carregava por 18 anos. Ele estava indo para o centro da escuridão, de onde surgiria a luz. No fundo, ele sabia que a lâmina era um símbolo de algo maior, a libertação de uma nação. Quando Tzá entrou na sala, ele parou e, por um momento, as palavras que ela disse pareciam pesar mais do que qualquer treino, mais do que a lâmina em suas mãos. Eu sei o que você está prestes a fazer, ela começou, sua voz carregada de um medo que ela tentava esconder. Eu sei que você sente que precisa disso, mas... Você tem certeza, Eude? Ele a olhou nos olhos, vendo o temor que ela não podia esconder. Ela estava com medo de perdê-lo, com medo daquilo que ele iria enfrentar. Mas também havia algo mais, algo que ele reconheceu e que o tocou profundamente. A aceitação de que, mesmo com medo, ela sabia que isso era algo que ele não poderia deixar de fazer. Ela sabia, assim como ele, que esta era a única oportunidade para mudar o destino de seu povo. Eu não posso prometer que vou voltar, Eude respondeu suavemente, suas palavras ainda carregadas de uma incerteza que ele não queria admitir, mas que estava lá. Mas prometo que não vou morrer em vão. Eu sei que tenho que fazer isso. Tzá colocou a mão sobre sua, um gesto simples, mas profundo. Eu sei. Apenas, por favor, volte. Não importa o que aconteça.
apenas volte. Ela não estava pedindo para que ele parasse, mas para que ele vivesse. Para que ele não se perdesse no caminho e nas escolhas que estava prestes a fazer. Era um pedido que carregava tanto o medo quanto a esperança. Com essas palavras de Tsá ainda ressoando em sua mente, Ehud soube que o momento de agir havia chegado. Ele não tinha mais dúvidas, ele não poderia mais hesitar. Ele tinha se preparado o máximo que podia, com a lâmina, com sua fé, e agora precisava atravessar a porta. Aquele símbolo de sua missão, a porta fechada que, quando aberta, significaria um novo começo. Mas ele sabia, em algum lugar profundo, que o que estava prestes a fazer o transformaria para sempre. O amanhecer trouxe um ar pesado e quente. O tipo de calor que precede algo grande, algo que está prestes a acontecer. Ehud olhou para o acampamento, onde a caravana já estava sendo preparada para a partida. O som das vozes, o burburinho das pessoas se organizando, carregando sacos de grãos e barris de azeite, tudo parecia tão normal, tão rotineiro. Mas ele sabia que havia algo diferente. Ele não era apenas mais um carregador de grãos indo a Jericó com o tributo. Hoje ele era alguém com uma missão. Ele carregava algo mais, algo escondido, a lâmina de Shemuel, firmemente presa à sua coxa direita, oculta pelas dobras de sua túnica. Enquanto os outros homens da caravana continuavam seu trabalho, Ehud se afastou por um momento e olhou para o horizonte. Ele podia ver as colinas distantes, onde Jericó, com suas muralhas imponentes e opressivas, se erguia como um lembrete constante de seu sofrimento. Ele sabia que estava indo em direção ao centro do poder de Eglon, o rei moabita. Mas ele também sabia que, ao fazer isso, estava indo em direção à liberdade. Aquele era o caminho que ele tinha escolhido. Um caminho que não era fácil, mas que, de alguma forma, parecia ser o único possível. A tensão estava crescendo à medida que a caravana se aproximava das portas de Jericó. O ar estava carregado de expectativas, e Ehud podia sentir o peso de sua missão se intensificando a cada passo. Ele sabia que a cidade estava ocupada por moabitas e que sua presença seria um lembrete de que eles não eram bem-vindos. A cidade se preparava para resistir, como sempre fizera, como se a opressão fosse um ciclo sem fim. Mas Ehud não estava mais apenas indo como um homem simples. Ele estava indo como um mensageiro, carregando a lâmina que poderia mudar tudo. Ao se aproximar do palácio, o centro do poder de Eglon, Ehud sentiu o peso de sua fé. Ele não estava indo apenas para enfrentar um rei, mas para quebrar um ciclo de dor e opressão que havia perdurado por tantos anos. A cada passo, ele sentia uma força crescente dentro de si, como se fosse guiado por algo maior. Ele sentia que o momento estava chegando, o momento em que ele teria que agir. As portas do palácio se erguiam diante dele, mas Ehud não hesitou. Ele sabia que, mais do que uma entrada física, aquelas portas representavam uma linha divisória entre a opressão e a liberdade. Ele não podia mais voltar atrás. Com a lâmina escondida e o coração batendo forte, ele caminhou para o que parecia ser um destino impossível. O palácio de Eglon era mais do que um símbolo de poder. Era um local carregado de arrogância e opressão. Um espaço onde o rei se sentia seguro, como um monarca absoluto que governava com mãos de ferro. Ehud, com sua postura de carregador de grãos manco, foi recebido com o desdém que ele já esperava. Para Eglon, não havia nada de ameaçador naquele homem. Ele era um mero mensageiro, um simples peão em sua vasta rede de servos, nada mais do que mais uma parte insignificante da maquinaria que mantinha o império moabita de pé. Ehud atravessou o salão, seus olhos firmes, mas a tensão em seu corpo era palpável. Ele estava ciente de que o momento que tanto temia e ansiava estava prestes a acontecer. A sala, que exalava a fragrância de vinho e suor, parecia se esticar em uma eternidade, o tempo se arrastando enquanto ele se aproximava do trono de Eglon.
O rei, recostado em suas almofadas, olhou para ele com um sorriso que denotava tanto desdém quanto curiosidade. Eglon não via a ameaça em Ehud. Para ele, aquele homem não passava de uma farsa. Mas ali, a farsa estava prestes a se revelar como algo muito mais real do que ele jamais imaginou. "Você trouxe o tributo?" Eglon perguntou, sua voz rouca ecoando pelo ambiente, ignorando a tensão que pairava no ar. Ehud permaneceu em silêncio por um momento, o peso da lâmina oculta à sua coxa direita se tornando cada vez mais imenso. Ele não era um assassino, nunca quis ser, mas a missão, a necessidade de cumprir com o que Deus havia lhe revelado, não deixava espaço para hesitações. Ele se inclinou ligeiramente, o movimento suave, quase imperceptível, mas carregado de um propósito imenso. Com um gesto rápido e decisivo, Ehud puxou a lâmina de sua coxa, sentindo o peso de sua ação como nunca antes. A espada de Shemuel, forjada sob o calor e suor do ferreiro, agora brilhava nas suas mãos, como um raio de justiça divina que precisava cortar a escuridão. Eglon olhou para ele com um misto de surpresa e descrença. O sorriso no rosto do rei começou a desaparecer, lentamente, enquanto os olhos de Ehud se fixavam nos dele. Ehud falou, sua voz firme, mas sem rancor, sem raiva. Apenas a certeza de que estava cumprindo algo muito maior do que ele. A palavra de Deus para você. Sem mais palavras, Ehud avançou e com um movimento preciso e cheio de fé, cravou a lâmina na barriga de Eglon. O som da lâmina cortando a carne foi abafado pelo ar denso da sala, mas o impacto foi imenso. Ehud sentiu o corpo de Eglon vacilar sob a lâmina, como se a própria vida do rei estivesse sendo arrancada de seu corpo. O rei, agora sem reação, apenas ofegava, seus olhos se arregalando enquanto o sangue escorria pela túnica de veludo, tingindo o mármore ao redor deles. Eglon tentou se mover, mas seu peso e a dor o mantiveram preso ao trono. Ele tentou gritar, mas o ar parecia não sair de seus pulmões. Ehud observou, seus olhos fixos, sem expressão, enquanto o sangue jorrava, ainda fresquinho, escorrendo por sua lâmina. Ele não sentiu alegria, nem vingança. Sentiu apenas o peso da missão cumprida, como se uma sentença de morte tivesse sido dada não apenas a Eglon, mas a todos os anos de opressão que Israel havia vivido. Não havia mais o que fazer. O silêncio tomou conta do ambiente, e Ehud se afastou, a lâmina ainda em suas mãos. Ehud ficou ali, observando Eglon, sem saber o que dizer, sem saber o que sentir. Ele não era um homem de guerra, não era um herói. Ele era apenas um homem que havia seguido um chamado impossível e agora estava de frente para as consequências dessa escolha. Ele não sabia se o que havia feito foi justo, mas sabia que não havia mais retorno. Ehud não ficou para ver o que aconteceria com o corpo de Eglon. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Seus passos rápidos ecoaram pela sala, mas a dor de sua perna e o cansaço o tornaram mais lentos do que gostaria. Ele mancou enquanto se movia em direção à saída, o coração disparado no peito, a respiração irregular. Ele sentia uma pressão imensa em sua cabeça, uma pressão interna que o fazia questionar se havia feito o certo, se estava mesmo cumprindo a vontade de Deus ou se havia agido por desespero. O peso da lâmina agora se transformava em peso de consciência. Ele olhava para trás, mas o corpo de Eglon já estava distante. E o palácio parecia se fechar ao seu redor. O palácio de Jericó não era um lugar simples de se escapar. Ehud sabia que as portas estavam trancadas, que os guardas não o deixariam sair sem resistência. Cada passo que ele dava era mais difícil, sua lesão na perna o impedindo de correr com a agilidade necessária. Ele encontrou uma saída improvisada, uma pequena janela na lateral do palácio, mas o tempo estava contra ele. Seus pensamentos estavam dispersos, sua mente em um turbilhão de dúvidas. Será que eu fiz o certo? Será que Deus realmente me escolheu para isso? Ou fui apenas um homem desesperado cometendo um ato de violência?
A dúvida consumia sua mente e ele não conseguia encontrar respostas. Ele se escondeu nas sombras, procurando uma rota de fuga, sentindo-se observado por cada esquina. Ele sabia que o pior ainda estava por vir. A missão não estava completa. Matar Eglon não era o fim. Havia mais pela frente, mais desafios, mais riscos. Ele precisava sair de lá. E, mais importante, precisava voltar para seu povo e cumprir o que tinha sido prometido. Ele não sabia se seria capaz de completar sua missão. Ele não sabia se conseguiria escapar com vida. Mas ele sabia que não podia parar. Enquanto se movia furtivamente pelos corredores, o medo de ser descoberto aumentava. Ele se perguntava o que aconteceria se os guardas o pegassem. O que ele faria então? Ele havia matado o rei, mas isso seria o suficiente para libertar seu povo? Ou ele havia apenas trazido mais caos? Ehud estava perdido na dúvida, em um estado de desespero que o fazia se mover ainda mais rápido, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Ele precisava sair de lá, de qualquer maneira, com a lâmina em mãos, com a missão ainda incompleta. Ao chegar em Gilgal, Ehud foi recebido não apenas pelos homens que o haviam acompanhado, mas por uma comunidade que, até aquele momento, mal imaginava o que significava ser livre. Os ventos de mudança sopram fortes e rápidos, e as notícias sobre a morte de Eglon se espalham como fogo em palha seca. O rei moabita, cuja sombra havia se estendido sobre as tribos de Israel por quase 2 décadas, estava morto. Mas o que parecia ser uma vitória para Israel, rapidamente se transformou em uma responsabilidade esmagadora para Ehud. A dor em sua perna, o cansaço de sua fuga e o peso de seu próprio destino o acompanhavam enquanto ele caminhava até o centro da reunião. Os anciãos estavam lá, os mesmos que o observaram com desconfiança e dúvida, agora com os olhos fixos nele, esperando uma decisão. Os murmúrios se intensificavam conforme ele se aproximava, e ele sabia que a questão não era mais se ele deveria liderar, mas como poderia fazê-lo. E agora, Ehud, o que faremos? Você é o libertador. O que acontecerá com a nossa nação? O fardo era claro. A responsabilidade de guiar Israel não era apenas uma questão de habilidade ou de status. Ehud sabia que ele não era um guerreiro treinado, nem um estrategista, mas um homem comum que havia sido escolhido de maneira improvável. O peso das expectativas dos outros se somava à sua própria dúvida interna. Ele sentia como se sua vida, que antes parecia ser simples, agora estivesse sendo esticada até seus limites mais profundos. Ele não sabia se teria a força para sustentar a nação, mas sabia que não poderia recuar. Em meio àquelas perguntas, Ehud sentiu o olhar de Tsá sobre ele, sua presença como um ancla, uma força que o lembrava do que ele estava tentando proteger. A resposta não era simples, mas a responsabilidade estava ali. Israel precisava de liderança, e ele fora escolhido, não por sua habilidade, mas pela disposição de seguir o que Deus havia colocado em seu coração. A decisão estava diante dele, e com um suspiro profundo, Ehud aceitou o peso da responsabilidade. Ele não tinha um plano claro, não sabia como uniria as tribos, mas sabia que não poderia deixar o povo sem direção. Eu aceitarei, mas com humildade, pensou, porque foi Deus quem me escolheu, e não eu que me tornei líder. O desafio de Ehud, no entanto, estava apenas começando. Liderar uma nação não era apenas uma questão de tomar decisões difíceis, era também uma luta interna contra suas próprias inseguranças e limitações. Ehud sentia-se como um impostor, um homem comum que havia sido empurrado para uma posição para a qual não se sentia preparado. Ele não sabia como unificar uma nação dividida, como dar direção a um povo que havia vivido sob opressão por tanto tempo. Como alguém como ele, que mal sabia empunhar uma espada, poderia comandar um povo inteiro? A dúvida o consumia, mas havia algo maior, algo que ele sabia que não poderia ignorar: a fé em Deus e o desejo de ver sua nação livre. A conversa com Tsá foi crucial nesse momento.
ela sempre ao seu lado, o observou com uma mistura de apoio e medo. Ela sabia o que estava em jogo, sabia o quanto a missão de Eude poderia destruí-lo. Você tem certeza disso? Ela perguntou, suas palavras saindo com um peso profundo, mas sem condenação. Você está prestes a liderar um povo que espera tanto de você. Não tenha medo de que se perca nesse caminho. Apenas lembre-se de quem você é e do que realmente importa. As palavras dela foram um alicerce. Itzá não o estava pedindo para voltar atrás, mas queria que ele soubesse que a jornada à frente não seria fácil. Ela temia pela segurança de Eude, mas sabia que ele não poderia recuar, mesmo que quisesse. Você não foi escolhido pela sua força. Você foi escolhido pela sua disposição de ouvir e de agir. E isso é o que vai fazer a diferença. Com essas palavras em mente, Eude fez sua escolha. Ele aceitaria o papel de líder, não porque se sentisse capaz, mas porque acreditava que Deus o guiaria. Ele compreendeu, mais do que nunca, que a liderança não era sobre força ou habilidade, mas sobre a disposição de servir. Ele não seria um rei, ele seria um juiz, um líder que guiaria seu povo não com poder, mas com fé. Com o passar do tempo, Eude assumiu seu novo papel. E o que se seguiu foi uma transformação gradual, não apenas na nação, mas também dentro dele mesmo. Ele se tornou o juiz de Israel, não como um guerreiro ou um estrategista, mas como um homem que havia cruzado uma porta e tomado uma decisão impossível. Eude ajudou a reorganizar a nação, orientando-a em tempos de incerteza e restaurando a dignidade do povo de Israel. Não havia trono, não havia coroa, mas havia algo mais importante, a paz conquistada através da fé e da coragem de um homem comum. Seu legado não estava em vitórias gloriosas ou em batalhas épicas, mas na maneira como ele se levantou contra a opressão. Ele se tornou um símbolo da resistência, do poder de uma pessoa simples, disposta a dar o passo quando ninguém mais ousava fazê-lo. O impacto de sua decisão de cruzar aquela porta e agir, sem saber se a vitória viria ou não, ainda ressoava em todo Israel. A liderança de Eude foi marcada não pela perfeição, mas pela humildade de alguém que sabia que, embora fosse improvável e quebrado, Deus ainda o usava para cumprir um propósito maior. Agora, mais velho, Eude refletia sobre a jornada que o trouxera até ali. Os anos passaram, mas as lições que ele aprendera ao longo do caminho permaneciam vivas. Ele compreendia, finalmente, que não foi sua força que o tornou o libertador de Israel. Não foi sua habilidade com a espada, nem sua capacidade de liderar exércitos. O que o havia qualificado foi a disposição de responder ao chamado de Deus, mesmo sem saber o que o futuro traria. Ele reconheceu que Deus usou sua fraqueza, seus medos e suas dúvidas para fazer o que parecia impossível. À medida que envelhecia, Eude compreendeu que, ao longo de sua vida, Deus não estava buscando perfeição, mas apenas aqueles dispostos a dar um passo em fé, mesmo quando o caminho não estava claro. Ele percebeu que a maior parte de sua jornada foi um exercício de confiar, de acreditar que mesmo quando parecia não haver mais forças, havia sempre algo maior trabalhando por ele. Agora, com sua missão cumprida, Eude sabia que seu legado não era de um grande líder militar, mas de um homem comum que, ao escolher obedecer, mudou o curso da história de Israel. Ele havia sido escolhido não porque fosse forte, mas porque estava disposto a ser usado. Ele se lembrava da velha senhora que lhe deu a vela, das palavras de Itzá e das muitas noites de dúvida e oração. E sabia, no fundo, que essa história, a sua história, não era sobre ele. Era sobre Deus, que escolhe os improváveis, os quebrados, os canhotos, e os usa para realizar seus planos de formas que ninguém jamais imaginaria. E a história de Eude continua a ser contada, não porque ele foi perfeito, mas porque ele foi disposto a ser usado em um momento de grande necessidade.
A mensagem de Eude era clara. Não importa quão pequeno ou quebrado você se sinta, Deus ainda pode usá-lo para algo grandioso. É a disposição para agir, mesmo sem ver o caminho, que pode levar a uma libertação verdadeira. Você já imaginou ser escolhido para um grande propósito, mesmo sem sentir que tem as qualidades necessárias para isso? O que aconteceria se você se levantasse e dissesse sim para aquilo que parece impossível? Essa foi a jornada de Eude, o homem comum, que sem ser um guerreiro treinado, foi escolhido por Deus para libertar uma nação. Essa história de fé, coragem e transformação pode nos ensinar muito sobre como o impossível pode acontecer, mesmo quando duvidamos de nós mesmos. Se essa jornada te tocou, se você viu algo em Eude que se conecta com a sua própria vida, então não deixe de se inscrever no canal. Clique no sininho para não perder nenhum dos momentos dessa e outras histórias incríveis que temos para compartilhar. Não importa onde você esteja agora, Deus pode usar sua fraqueza para mostrar sua força. E quem sabe, a próxima grande história de fé que você testemunha será a sua. Inscreva-se agora e compartilhe com alguém que também precise de inspiração para dar o próximo passo, mesmo sem ver o caminho à frente.